Olá, meninas, boa noite. Para quem está chegando hoje, eu sou a Dani Serradila e hoje o tema da nossa tutoria será foque-se no que você deseja para a sua vida e não naquilo que você não deseja. Na tutoria anterior, nós falamos um pouquinho sobre a lei da atração e como o nosso mundo exterior é mero reflexo do nosso mundo interior. Ou seja, ele é resultado do que nós pensamos e do que nós sentimos. E hoje eu vim ensinar como a gente potencializa a lei da atração nas nossas vidas. Eu não sei se todo mundo conseguiu ver, eu acabei deixando um comentário no post da tutoria. Eu pedi para vocês trazerem um lapisinho e um caderno, uma folha, enfim, porque eu fiquei assistindo a tutoria anterior, né? E para ser bem sincera, eu achei que eu falei demais e vocês falaram de menos. Então, hoje eu falei assim, não, eu quero todo mundo participando e eu tentei trazer alguma coisa para a gente já fazer algo de diferente. Então, eu vou propor realmente uma participação de vocês, de respondendo algumas perguntas. Compartilha, tá bom? Para realmente ver o que vocês responderam e qual foi a reflexão de vocês. Pode ser? Então, para quem não conseguiu, de repente, pegar papel e caneta, se quiser levantar agora e pegar, não tem problema. A gente espera um pouquinho. Ou quem tem mais habilidade com a tecnologia, que não é o meu caso, e consegue abrir aí um bloquinho de notas. Enfim, se alguém precisar que eu espere, é só me avisar que eu dou uma paradinha. Alguém precisa? Pode soltar o microfone e falar, tá? Se alguém precisar. Acho que não, né? Acho que quem não trouxe é boa de tecnologia. Então tá ótimo. Bom, meninas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou acabar algumas situações, tá? Responderem de acordo com o que vocês fariam em cada uma delas, tá? Então, a primeira. Hoje pela manhã, o suco que você e sua família amam acabou. E você comentou com seu marido que precisam comprar outro para o café da manhã de amanhã. No final do expediente, ele te liga para dizer que só vai parar na padaria e vai para casa. Nesse momento, você diz: opção A, amor, não esqueça de comprar o suco que acabou. Opção B, amor, lembra que além dos pães, precisa comprar o suco que acabou. Então, assim, ó, pensem no geral, hein? O que vocês realmente fariam por impulso. Eu não ouvi, falhou. Tem como você falar de novo? Tem, claro. Vamos lá. Hoje pela manhã, o suco que você e sua família amam acabou. E você comentou com seu marido que vocês precisam comprar outro para o café de amanhã. No final do expediente, ele te liga só para avisar que vai parar rapidamente na padaria e vai direto para casa. Nesse momento, você diz para ele: opção A, amor, não se esqueça de comprar o suco que acabou. B, amor, lembra que além dos pães, você precisa comprar o suco que acabou. Quem não estava ouvindo conseguiu ouvir agora? Conseguiu? Falhou Nas opções? Então vamos de novo. A opção A, você diz: amor, não se esqueça de comprar o suco que acabou. E na opção amor, lembra que além dos pães. Deu para ouvir agora? A opção B é amor, lembra que além dos pães tem que trazer o suco. Ok? Ouviram? Isso aí. Você quer que responda por áudio ou escreve, Dani? Não, só escreve, tá? A segunda situação é: um cliente te mandou um e-mail solicitando um orçamento. E embora você seja bastante clara e objetiva, ao final do e-mail você escreve: opção A, em caso de dúvidas, não hesite em me ligar. Opção B, em caso de dúvidas, me liga. Meninas, podem ir anotando no papel ou no computador, enfim, como vocês preferirem, para depois fazer uma reflexão em cima das respostas de vocês, tá bom?
A terceira situação é, você está passeando de carro com uma amiga, quando o motorista simplesmente fecha o carro dela. O susto foi tremendo e ela se descontrola e xinga o motorista. Você imediatamente diz a ela, calma, não fica nervosa, porque não vai acabar batendo o carro. Ou B, mantenha calma e vamos seguir adiante. Você foi deixar o seu filho na escola e sabendo que ele não é muito delicado, quando ele está descendo do carro, você o alerta. Não vai bater a porta do carro, hein? Feche a porta do carro com cuidado. Por fim, mais uma situação. Você convidou sua mãe para almoçar na sua casa, mas para variar, você está com o tempo super contadinho. Então, como quer aproveitar o máximo que pode ao lado dela, você manda uma mensagem para ela dizendo: mãe, para variar, estou correndo e vou precisar sair às 15 horas. Então, não se atrase para o nosso almoço. Ou, mãe, para variar, estou correndo e vou precisar sair às 15 horas. Então, tenta chegar no horário que combinamos. Agora, por favor, contabilizem quantas respostas A vocês tiveram e quantas B. Quer que fala? Ah, tá, desculpa. Oi? Não, imagina. Nesse momento, eu gostaria que duas de vocês, pelo menos, compartilhassem se responderam mais A ou mais B. E se, para vocês, se vocês sentem que realmente faz alguma diferença entre a opção e a opção B, ou se ambas querem dizer exatamente a mesma coisa. Alguém pode falar? Posso? Pode. Todas, eu respondi a opção B com certeza. Sem sombra de dúvidas. Porque isso é uma dica que meu marido me ensinou há um tempo atrás. Mas se eu falar a resposta, todo mundo vai saber, né, Dani? Então eu vou deixar para você. Pode falar? Então, qualquer negativa que eu faça nas afirmações que a Dani propôs, vai contribuir para que a pessoa realmente faça o errado. Esqueça, bata a porta, chegue atrasada. Então, eu respondi todas a letra B, com certeza. É isso. Dani? Oi. Posso falar? Eu também respondi todas OB, porque eu já venho há um tempo também fazendo exercícios e a gente tem o hábito de falar o não sempre, né? Em todas as frases, não faça isso, ao invés de faça assim ou faça assado, né? Então, eu também há um tempo já venho treinando as minhas falas e os meus pensamentos para que eu realmente direcione meu pensamento para aquilo que eu quero e não para aquilo que eu não quero. Mais alguém quer compartilhar? Eu quero, Dani. Fica à vontade, eu quero mesmo que vocês participem. Então, eu vi que eu respondi a maioria A, que eu achei, na minha cabeça aqui, eu achei que foi uma forma mais delicada de falar. Incrível, porque eu dei treinamento para vendedor e sempre falei da negativa, né? Que a gente nunca pode usar a negativa. O senhor não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. E essa negativa é incrível, porque isso realmente influencia muito. Na verdade, eu respondi a maioria justamente achando que era uma forma mais delicada de falar, não com agressividade. Para mim, a segunda opção era um pouco mais agressiva, mas o que a Ana falou foi batata, foi certinho. Pois é, Ana. Mais alguém quer compartilhar? Gente, vamos falando, porque essa troca é que deixa isso aqui bom. Hoje você conseguiu chegar no horário? Que aí um pouquinho. Eu consegui. Semana passada eu não consegui baixar o
Então, eu respondi tudo lá. Quer dizer, eu me vejo, eu realmente estou com tanto entusiasmo para seguir essas próximas semanas com você, porque eu estou precisando e eu sinto a necessidade de que, para mim, vai ser muito importante mudar a minha maneira de pensar. Foram 5 A's. Tudo meu foi A. Então, assim, eu até já ouvi falar que não seria essa a maneira de pensar e de mudar os pensamentos, mas é mais forte do que eu por enquanto. Eu pretendo mudar, então é com a ajuda e com essas informações que eu vou receber daqui para frente que eu espero ficar um pouco mais positiva, talvez. Soraya, no geral, a gente já ouviu falar isso, mas é como a Ana falou, o que ela usou, gente, é super pertinente. É engraçado como a gente acaba tendo uma preocupação de não ser indelicado, né? Principalmente quando a gente fala do dinheiro, vamos falar a verdade, se você chega para alguém e fala assim, porque eu quero ser rica, as pessoas já olham assim, nossa, que prepotência, que arrogância, né? Então, a gente já fica assim, não, eu não vou fazer isso porque as pessoas vão me achar isso, vão me achar aquilo. Então, quando a gente fala o não, acaba parecendo uma coisa realmente um pouco mais sutil, né? E menos impositiva. Então, quando a gente fala assim, olha, compra o suco, por exemplo, parece que é mais delicado falar, amor, não esquece o suco, hein? Só que a verdade é que realmente o nosso cérebro, ele não identifica a palavra não. Então, quando a gente fala frases que utilizam a palavra não, mesmo que a gente queira dizer algo positivo, como o nosso cérebro não identifica a palavra não, ele entende a mensagem realmente como sendo uma afirmação. Então, quando a gente diz não esquece o suco, o nosso cérebro entende, esquece o suco. Eu não sei se todas vocês conseguiram fazer o teste que eu propus no meu e-book sobre a Estátua da Liberdade. Alguém conseguiu fazer? E poderia compartilhar com a gente se conseguiu ficar sem imaginar a Estátua da Liberdade? Ninguém leu esse pedacinho da estátua? Eu li, mas a primeira coisa que vem na mente realmente é a estátua. Não tem como não. Exatamente. Então, no e-book, o que eu proponho? Tente não imaginar a Estátua da Liberdade. Gente, é impossível. Ela automaticamente já vem na nossa mente, né? Então, isso mostra que realmente é verdade essa questão do não, né? E quando a gente para analisar um pouco mais a fundo, né? A gente começa a entender o quanto realmente isso faz parte da nossa vida. Eu vou dar um exemplo particular meu e que hoje eu consigo mais ou menos entender o que acontecia. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa super rígida comigo e com meu irmão, então ela sempre foi daquelas que ficava no nosso pé o tempo inteiro e faz isso, faz aquilo, enfim. E ela tinha uma coisa de repetir as coisas para nós de uma forma absurda, ela falava 1000 vezes a mesma coisa, né? Então, por exemplo, quando ela ia sair de casa antes do que eu e meu irmão, ela falava, não vai esquecer de fechar a janela, não esquece de trancar a porta, não esquece de deixar a chave na portaria, não esquece. E assim, entre o se arrumar e sair, ela falava 900.000 vezes a mesma coisa. E eu e meu irmão, a gente ficava irritadíssimo, né? Do tipo assim, meu Deus, mas como assim? Tá falando com uma criança, né? E a gente falava, mãe, sabe, pra que repetir 1000 vezes a mesma coisa? Né? E ela falava assim, ué, mas eu falando 1000 vezes, vocês esquecem? Imagina se eu não falar. E aquilo virava realmente uma coisa corriqueira. E quanto mais ela falava, parecia que mais a gente esquecia. Entendeu? Então, assim, de tanto que ela falava as frases utilizando a palavra não, as coisas acabavam saindo da forma que ela não gostaria. E, assim, hoje eu consigo entender que é verdade, porque até hoje, se as pessoas falam muito comigo utilizando a palavra não, eu acabo tendo dificuldades, e eu percebo isso no meu dia a dia, né? Então, assim, o fato de ser muito taxativa, quando a gente procura falar de forma direta mesmo e positiva, existe a questão
a questão, assim, que realmente é importante a gente avaliar no sentido de, por exemplo, atrair as coisas corretas. É isso que a gente tem que se focar, né? Então, é como a Eliane estava falando, a gente tem que ir trabalhando realmente o nosso pensamento e alinhando ele com as nossas falas, porque se eles não estiverem alinhados, a gente também não consegue atingir os objetivos. Alguém tem algum exemplo, assim, que seja parecido com o meu, de ouvir muito, não esquece, não isso, não aquilo, e perceber que realmente o que acontece é o contrário? Eu acho que eu sou um pouco igual a sua mãe. Eu tenho uma filha de 22, já tenho uma neta, e tenho um filho de 20, e tenho uma filha de 15. E eu falo constantemente a mesma coisa. Eles falam, mãe, pelo amor de Deus, mãe, você já falou isso. Aí eu digo, mas eu tenho que falar, senão vocês esquecem. E realmente eles esquecem. Aí eu pergunto, por que você não fez? Aí eles me respondem, ah, mãe, não sei, esqueci. Aí eu continuo repetindo. Isso é mais uma coisa em que eu deveria trabalhar, porque realmente não tem o efeito que eu quero. Isso aí já é uma coisa que eu já estou treinando e já estou tentando, pouco a pouco, modificar. Aí eu ia só te pedir licença para falar uma coisa, que na semana passada eu não consegui participar, e essa semana só que eu pude ter a oportunidade. Quando você falou na semana passada a questão de a tua imagem do dinheiro, né? E eu disse logo da primeira vez que a gente se encontrou que eu tenho uma coisa na minha cabeça que é muito estranha, que eu acho que eu só consigo alguma coisa quando eu penso o contrário, o negativo. Uhum. Eu li o livro O Segredo, né? Foi assim, a partir dali foi que eu comecei a me interessar pela lei da atração, e eu tento fazer esse exercício de tentar pensar positivo para conseguir alguma coisa positiva na minha vida. Mas eu confesso que é muito difícil, porque eu vou fazer 50 anos, são 50 anos você trabalhando, o teu psicológico, né, a tua cabeça já segue uma linha, e uma das coisas que eu queria te perguntar era, a partir do momento que a mudança é feita, que você começa a se transformar, eu acredito que é uma transformação, claro, antes de mais nada, interna, esse tipo de trabalho tem alguma coisa a ver com neurolinguística ou não? Só para saber se tem. Tem a ver, com toda certeza. Mas tem a ver, né? Tá ótimo. Obrigada. Imagina. Soraya, eu vou te propor 2 desafios, então. Um é não fica repetindo 1000 vezes a mesma coisa para os seus filhos. Porque além deles se irritarem, você não vai conseguir o resultado que você quer. Então, a partir de agora, fala, filhinha querida, lembra que você precisa fazer tal coisa, né? Faça um teste. Se não der certo, você para, tá bom? E se der certo, você automaticamente vai continuar, porque você vai estar focada em conseguir os resultados que você quer, tá? Essa é a primeira coisa. E a segunda, em relação a pensar o contrário, eu já comentei com você lá na primeira sessão que eu tinha uma paranoia que 1 ano da minha vida aconteciam coisas positivas e no seguinte, coisas negativas, né? Então eu tinha para mim que 1 ano ia ser bom e o outro ruim. E enquanto eu pensei assim, era exatamente o que acontecia. Porque eu já traía aquilo durante o ano todo. Ou seja, o ano que eu já estava internamente preparada para o ruim, eu só atraía ele e ponto final, né? Então, você tem que fazer justamente o contrário, né? Então, assim, você tem que realmente tentar formular as coisas de uma maneira positiva para você começar a ver isso na sua vida externa. Entendeu? E quando você diz assim, porque eu já tenho 50 anos, né? Você tem 50 anos, mas você não pode, assim, esquecer da quantidade de anos que você ainda tem pela frente, mulher. Entendeu? Então, assim, mais do que focar no que já passou, é focar no que pode passar daqui para frente. Entendeu? E com todo esse entusiasmo de aprender coisas novas e realmente se dedicar a colocar em prática,
automaticamente os seus resultados vão ser diferentes, né? Então, assim, até é legal a gente estar sempre compartilhando nas tutorias, porque daí você vai ouvir, além de mim, depoimento de pessoas que já estão colocando em prática, entendeu? Essa questão de tentar trabalhar um pouquinho a questão do pensamento e que com certeza já estão obtendo resultados diferentes. Você quer ver como isso é verdade? Tem alguém aqui que depois que começou a sessão de tutoria ou leu o e-book, alguma coisa assim, já sentiu diferença na questão externa, assim, nos resultados? Que possa compartilhar com a gente, incentivar a Soraya na mudança aí da vida? Posso falar? Pode. Eu sou a que mais falo, acho que em todas as tutorias, gente, vocês vão enjoar de ouvir minha voz. Olha só. Não, fica à vontade. Eu posso afirmar que a minha teve uma grande mudança. E quando eu conto isso para as pessoas que estão à minha volta, todo mundo acha que eu faço parte de um grupo, de uma comunidade que a gente dá uma grana. E aí é difícil você convencer as pessoas que não é, né? Tá interessante porque aqui em Ribeirão, inclusive, muitas colegas estão entrando nas tutorias, eu estou muito feliz com isso, porque elas realmente estão vendo. Mas é interessante como tudo à nossa volta, e principalmente a vida particular da gente, muda de uma forma bem positiva. Relacionamento com a família, com o marido, com a filha. Nos negócios você consegue ter um pouco mais de organização, focar. Gente, como eu não era focada em nada, era absurdo isso. Então eu acredito que isso melhorou assim muito. Uma coisa que eu estava falando hoje para as meninas de manhã é que às vezes você está tão perdida, às vezes não sabe que caminho você seguir, e a palavra de uma pessoa, às vezes uma frase que ela fala transforma, eu sempre falo do insight que dá em você. E esses dias eu estava assistindo um vídeo do Bruno Goff, eu acho que fala o nome dele, eu não lembro agora sobre o nome dele direito, e que ele falou umas coisas que foi assim um tapa na minha cara, porque eu tô aprendendo tanta coisa, mas ele falou outras que eu não tinha me ligado, e foi assim um tapa. Eu fiquei 40 minutos ouvindo esse homem falar, e que nossa, é verdade. Então, são ações que a gente tem que tomar na nossa vida. Não é só planejar, planejar e planejar. É você ter uma ação. Então, é isso que eu estou fazendo no momento. E em várias coisas da minha vida que eu estou vendo que está surtindo muito efeito. Principalmente, vocês estão vendo aqui atrás, que aqui tem o meu showroom. E principalmente no foco, que é a venda dos meus produtos. Que realmente isso era o que a gente estava buscando. É isso. Chega de falar. Meninas, mais alguém quer compartilhar? Tainá, eu acho que você deveria compartilhar, viu? Bom, vamos lá. Na verdade, eu comecei a ler o e-book, né? Falei, nossa, e realmente tem tudo, né, um sentido para coisa, né? Então, a partir do momento que eu li, eu comecei a mudar no dia seguinte mesmo. Né, algumas coisas, alguns pensamentos, né? Mesmo que eu não falasse alguma coisa, eu tinha um pensamento diferente por dentro. E assim, igual eu comentei com você, é um negócio assim que acontece naturalmente. Quando você vai ver, você fala, meu, aquele negócio que era impossível de acontecer e aconteceu. Mas é por conta das suas ações e pensamentos diferentes, né? Referente a tudo que a gente está falando, né? E isso é muito importante, está fazendo muita diferença, tanto para mim quanto na minha vida familiar, né? Como a Ana Lu falou, e praticando várias áreas, né? Não é só em uma, né? Uhum. Então é muito importante que a gente tenha disposição de estar mudando, né? Certos hábitos que a gente tenha, porque isso, na verdade, de falar não, né, na frente de uma frase, isso é muito costume, na verdade, né? Uhum. Então a gente precisa estar disponível para estar retirando esse não, né? Dessas frases que a gente tem costume em falar, né? E com isso a gente vê a mudança. Eu posso falar mesmo. Pode, fica à vontade. Então, eu acho que um dos primeiros passos que a gente tem que tomar conosco mesmo, assim, é não se sentir culpado, não se culpar quando alguma coisa dá errado, quando pensa errado, ou quando coloca um não no meio da frase. Não,
só para e reformula tudo, porque se tu ficar se culpando, por exemplo, vai ser pior, porque daí tu vai criando mais um vício de ficar se culpando. E a culpa é uma das consequências que a gente vai carregando o tempo todo, né? E eu acabei criando mantras para mim. Eu chamo de mantras, né? São frases que eu levo comigo, né? Por exemplo, só um exemplo assim que eu vou dar para as mulheres, assim, que elas podem criar também com elas, né? Quando eu falo alguma coisa errada, né? Do não, coisa assim, eu já me dizia, eu sinto muito, eu me perdoo, eu te amo, e já vou criando frases assim, e de repente tu não fala mais. Tu esquece tudo. E tu cria essas frases que tu vai utilizando no dia a dia, e tudo isso vai te trazendo só coisas boas. Se fizer um teste de uma semana, nossa, como as meninas falaram, não é daqui um mês que tu vai sentir a diferença. Em uma semana tu já percebe que tua vida mudou em muitas coisas, principalmente o pessoal, porque o pessoal vai te levando para o resto, né? Vai te levando para o financeiro, vai te levando para o profissional, e é uma cascata, né? É uma consequência uma da outra, né? Mas se mudar as frases e começar se pedindo perdão, não se culpando, coisa assim, é a melhor tática que a gente pode criar, principalmente para quem tem muitos vícios de muito tempo, né? Mas é verdade, Li, o que você falou é pura realidade. A gente acaba muitas vezes se culpando por algumas coisas e a gente vai se bloqueando, porque a partir do momento que a gente tem culpa sobre aquilo, a gente começa a afastar, né, as coisas da nossa vida. E essa questão de repente, criar alguns mantras, né, criar algumas formas de bloquear, sabe, as coisas, elas realmente funcionam e elas são ótimas, né? Então, assim, sabe aquele livro Segredos da Mente Milionária? Eu sou apaixonada pela metodologia do autor, eu uso muito, né, algumas formas dele abordar o tema no meu curso, nas minhas palestras, enfim. E o ano passado eu tive a oportunidade de participar de um evento dele aqui em São Paulo. E ele falou uma coisa muito bacana, né? Por mais que a gente tente ter controle sobre o nosso pensamento, de vez em quando ele é mais rápido do que a gente, né? Ele acaba pegando a gente um pouco no pulo. Então, nem sempre é tão fácil a gente bloquear um pensamento negativo, por exemplo. Então, às vezes, ele acontece. E a gente não pode fingir que ele não aconteceu, né? Simplesmente porque ele aconteceu. Então, quando isso acontece, ele ensinou a gente a fazer o quê? Toda vez que a gente tivesse um pensamento negativo, a gente pensar assim, obrigada por compartilhar. Ou seja, ok, mente, eu recebi a sua informação, mas eu descarto, né? Então, é engraçado, porque daí você faz isso virar uma obrigação, e você começa a prestar atenção, porque daí você tem que falar isso, enfim. E daí quando você vai ver, você realmente está bloqueando bastante os pensamentos negativos, né? Então, essa questão, quando a gente brinca de mantra, tal, parece uma coisa, enfim, meio, sei lá, não muito prática, enfim, mas elas funcionam, né? E se a gente começa a adotar essas coisas, a gente vai tomando isso como verdade, né? Tem uma coisa que eu sempre brinco, que eu falo assim, quando eu nasci, Deus me disse, desce e arrasa. E assim, eu tenho o costume de falar isso muitas vezes, entendeu? Mas é que no fundo acho que foi isso mesmo, entendeu? Acho que a hora que ele me jogou aqui para baixo foi o que ele falou, né? Então, assim, você vê que, tipo, é uma coisa besta, mas que de alguma forma ela tá intrínseca em mim, né? Então, quando eu faço as coisas, eu tento fazer com essa proporção, realmente de fazer as coisas bem, né? De uma forma de realmente conseguir arrasar naquilo. Então, parece uma brincadeira, mas são frases que a gente vai usando no dia a dia e que vai trazendo bastante coisa positiva, né? Então, meninas, a dica da Eliane é super bem-vinda, né? Comecem a realmente observar frases que condizem com o que vocês querem para a vida de vocês, né? O meu noivo, ele costuma dizer que eu tenho muitas frases formuladas, mas é que eu leio muito, e é engraçado como sempre tem alguma frase que cabe à realidade, né? E no fim é isso, são frases que eu acabo usando muito, constantemente, a ponto das pessoas que me cercam realmente conhecerem, né? Então, é bacana, porque você acaba atraindo realmente o que essas frases, esses mantras propõem. Mais alguém quer comentar alguma experiência em relação às palavrinhas não aí, e os impactos delas?
Dani, eu sempre Oi. também nas tutorias. Eu fico querendo competir com a Ana Lu. Esse impacto, assim, em 2013 e 2014, quando eu dava treinamento, eu sempre coloquei isso daí dentro dos treinamentos da palavra não, como eu falei anteriormente, porque isso realmente traz uma negativa muito grande. E assim, o que a Eliane falou, acho que não precisa nem ter complemento. Ela colocou, eu perdoo, eu sinto muito, né? Você mostrar uma forma de arrependimento também, né? É uma forma de humildade e uma forma de você se beneficiar com aquilo. Porque muitas vezes você se esbarra com uma pessoa desconhecida na rua, a pessoa olha para você como se você tivesse culpa. Aí, se você pede desculpa, a pessoa ela sai tranquila. Se você não pede desculpa, a pessoa já olha com uma cara feia para você, como se você tivesse feito de propósito aquilo. Então, é diferente, até mesmo no trânsito, São Paulo, que é uma loucura, meu Deus, às vezes a pessoa para em cima de você, aí você olha, a pessoa se assusta e fala, não, desculpa, tipo, se você assume o erro, automático você já tem uma situação mais amena, né? Não é uma situação, se você colocar bronca naquilo, se você começar a xingar, é pior, né? Então, sempre essas negativas e essa que eu falo muito para as minhas filhas, inclusive uma está participando da tutoria. Ai, que legal. Eu sempre falo para elas, humildade sempre, né? Para a gente ter uma situação mais tranquila, né? Pedir sempre desculpa, essas coisas sempre traz um benefício para a gente. Ô, Ana, você sabe, ao longo dos anos, assim, eu sempre fui muito preocupada em tentar realmente, assim, fazer as coisas da forma correta, ser justa, né, na minha carreira profissional, enfim. E a grande realidade é que nem sempre as pessoas correspondem, né, às suas ações, enfim, da forma que você espera. E isso também pode te gerar uma certa frustração. Então, de uns anos para cá, eu realmente me concentro em fazer aquilo que me traz uma paz interior, independente do que me traga em termos de resultado nas pessoas. Porque você comentou, por exemplo, a questão de você pedir desculpa e a pessoa, ela realmente já, né, ficar tranquila e etc. Mas a gente também sabe que nem sempre é verdade. Às vezes você pede desculpa e ainda assim a pessoa sai resmungando, né, sai enfurecida, e daí você fala, poxa vida, né? Então, assim, a Ana Lu tá dando risada, mas é verdade, né, Ana Lu? Às vezes, mesmo sendo realmente delicada, nem sempre as pessoas, elas reagem da forma que a gente espera, né? Nem sempre elas correspondem bem à nossa humildade e etc. Então, acho que o grande segredo na vida é nós fazermos as coisas por nós, né? Para nós termos o nosso reconhecimento. Eu acho que não tem coisa mais importante na vida do que você chegar à noite e falar assim, caraca, eu fiz coisas positivas, eu agi da forma que eu acho que eu deveria ter agido, né? Independente do que as pessoas realmente pensem a respeito do que você fez naquele dia. Eu acho que quando a gente encontra esse momento de encontrar a paz dentro de nós mesmos, nossa, a nossa vida, ela muda completamente, né? Porque eu costumo dizer, gente, se nem Jesus agradou a todos, que prepotência a gente achar que a gente vai conseguir agradar, não é verdade? Então, isso é muito importante, né? Uma coisa, tem uma sátira que eu vejo direto no Facebook que eu adoro, né? Que a pessoa, ela chega todo dia de manhã ela passa numa banca de jornal. E todo dia que ela passa na banca de jornal, tem um senhor lendo ali, né, as notícias do dia e tal, e ele passa e fala, bom dia, senhor, e o senhor não responde. E ele passa no outro dia, bom dia, senhor, e ele não responde. Daí um dia o jornaleiro vira e fala, mas caramba, meu, você não vê que o homem nunca vai te dar bom dia? Por que você continua dando? E daí ele falou, porque eu não posso deixar que o comportamento dos outros mudem a minha forma de ser. E eu acho que é justamente isso que fecha a questão do que vocês estavam comentando até agora. Ou seja, nós fazermos tudo que agrada, a nossa alma mesmo,
né? Quando eu alegro a minha alma, eu me sinto feliz. Às vezes eu alegro até as pessoas a não rindo do que deveria. Então, quando a gente tem um foco interno, nossa, é muito bacana. Eu mesma, eu tinha uma dificuldade imensa de reconhecer que eu estava errada. Mas, gente, eu juro por Deus, não era problema, assim, de reconhecer para os outros que eu estava errada. Mas é porque eu não aceitava estar errada, sabe? Assim, eu falava, meu Deus, mas eu me dedico tanto a fazer as coisas da forma certa, tal. Então, não é que eu não queria ser humilde, etc. Eu não queria aceitar que eu errava, né? E uma vez o meu noivo me falou, mas Dani, não tem problema nenhum em errar. Você tem que se permitir errar. Isso faz parte da vida de qualquer um, né? E eu vou falar, gente, essa conversa me fez cair uma ficha tremenda. Hoje eu sou muito mais leve, eu falo desculpa, perdão 30 mil vezes, assim, com a maior tranquilidade. E, assim, realmente, hoje não me faz mal, entendeu? Porque eu falaria para as pessoas naturalmente, sem problema nenhum. Eu nunca tive ego, nada disso, mas eu tinha um problema interno de não querer realmente fazer as coisas erradas, né? E não tem problema nenhum em fazer as coisas erradas, né? Desde que realmente a gente tenha feito tentando acertar. Eu acho que essa é a grande diferença. E é por isso que a gente consegue lidar bem com a questão do perdão, da desculpa, né? Quando a gente percebe que a gente errou sem querer errar, a gente fala isso com muito mais naturalidade. E isso não pesa, né, lá dentro. Então, acho que é só acrescentando um pouquinho mais o que vocês já falaram aí com grande louvor, né? E é só mais um exemplo da questão dos nossos pensamentos refletindo no mundo exterior. Tem mais alguém que tem dificuldade, de repente, de lidar com as falhas, com os erros? Dani, só... Ai, desculpa. Imagina, pode falar. Então, né? Só para complementar isso que você falou em relação de não aceitar, muito tempo eu não aceitava estar errada. Eu acho que eu tive o mesmo problema que você. O que me transformou mesmo foi o conhecimento, né? Depois que eu entrei na faculdade, eu comecei a ler muito e eu busquei isso. Eu vi que pessoas inteligentes realmente tendem mais a aceitar o erro do que pessoas com uma ignorância, vamos dizer assim, né, de conhecimento. Então, isso eu percebi. Hoje eu aceito muito mais, sem dúvida, mas eu já cheguei a brigar com pessoas por não aceitar estar errada. E a minha filha, essa que participa aqui, tem uma dificuldade enorme de aceitar que está errada. E assim, eu vejo que muitas vezes, mesmo eu sabendo o que ela fez, eu falo para ela, mas filha, você está errada. Não, eu não estou. E ela afirma com toda a precisão. Mesmo a gente vem, depois que eu vi, eu falo para ela isso. E é claro, ela tem 10 anos só, né? Mas eu sempre envolvo ela nesse tipo de assunto que muitos podem falar que é adulto, mas eu acho que ela tem que saber desde agora o que é certo, o que é errado. Ela admitir que é certo e errado, que não existe o certo e errado, não existe um livro de certo e errado, mas a nossa cultura é o que é certo e o que é errado, para ela reconhecer também o erro dela, saber que errar é humano e que a gente pode estar errado sim. Mas é isso mesmo. Eu vou te falar uma coisa, só não erra nunca quem não tenta nada. Com certeza absoluta. Então, às vezes eu brinco e eu falo, o bom de errar muito é que eu sei que eu tô próxima de acertar. Não é verdade? Então, até isso a gente tem que ser otimista, né? Outro dia eu fiz meu noivo se rachar de rir, porque eu falei isso. Mas é a pura realidade, né? Porque tem coisas que realmente a fase de amadurecimento de um projeto, de qualquer coisa, ele acaba considerando alguns erros, algumas falhas, né? Algumas possibilidades de melhoria, né? E o fato de você saber lidar com isso é ótimo, porque você vai se sentindo cada vez mais preparada para acertar. Então, eu queria, de verdade, tentar propor um desafio, porque vocês já perceberam que a gente consegue, sim, reformular os pensamentos, mas não é realmente uma coisa tão simples. Porque, como eu falei, às vezes o nosso pensamento ele é mais rápido do que a gente.
Então, uma dica é, de repente, tentar criar alguma frasezinha que bloqueie um pouquinho a questão dos nossos pensamentos negativos. E agora, eu queria que vocês rapidamente fizessem uma listinha de frases que vocês lembrem, que vocês utilizam no dia a dia de vocês, que contém a palavra não. Então, assim, lembra de tudo que vocês falam para o marido, para a filha, para a mãe, para os amigos, enfim, que a gente tem o hábito de usar a palavra não. Eu vou pedir para vocês escreverem isso rapidinho, pode ser? Podem ficar à vontade. Meninas, a hora que vocês forem acabando, vocês vão me avisando que daí a gente para, tá? Ana, terminou? Solta o microfone, Ana, que eu não tô ouvindo. O problema é saber qual Ana, né? É mesmo, mas depois eu pensei, podem ser qualquer uma das duas. Me respondendo, não me deixando no vácuo, tá bom. Eu acho que eu vou começar a fazer isso. Eu vou sempre chamar quem tá duplicada na sala, assim eu não passo vergonha. É, mais fácil, né? Mas eu coloquei aqui, ó, não tem essa atitude, porque às vezes ela tem alguma atitude que coloca, não tem essa atitude, não tenho dinheiro, essa frase eu uso muito, meu Deus, preciso parar de usar. Eu vou parar a partir de E a agora. frase, não posso gastar dinheiro esse mês? Nossa, acabei de usar. A minha amiga acabou de me chamar para ir para a praia com ela, que ela mora lá. Eu falei, gente, eu não posso gastar dinheiro. Falei, não tenho dinheiro. Meu Deus do céu. E como é que você reformularia essa frase, Ana? Não posso gastar muito. Não posso gastar muito? Puxa vida, é difícil, Dani. Acho que eu... Começa a utilizar. Este mês eu preciso economizar. Olha, perfeito. O economizar é perfeito. Eu coloquei aqui também, não esquece de alguma coisa, não esquece a mala, não esquece o material, não esquece de arrumar roupa, essas coisas. Não esquece de arrumar mala, acabou de me lembrar aqui. E não perde a hora, eu uso muito. Eu aposto que você deve falar para suas filhas, não esquece de arrumar a mochila, não vai esquecer o caderno da lição de casa. Exato. São frases que fazem parte, viu? Falo muito. É o que eu falo para ela, que eu falo é a mochila da sala. Mas é exatamente isso. Agora, meninas, o que eu vou pedir para vocês? Reformulem essas frases que vocês escreveram. Né? Então, é o desafio mais importante. Mais do que a gente utilizando a não, é reformular para parar de não. Então, como esse caso que a gente comentou, não posso gastar muito. Então, a gente mudaria para preciso economizar este mês. Posso falar um minutinho? Pode, fica à vontade. Além dessas frases que a Ana falou, que são direcionadas para outra pessoa, como eu disse antes,
Soraya, eu não tô conseguindo te ouvir direito, calma aí. Tá vendo? A filha da Ana também não tá. Põe o seu microfone mais perto, tá muito baixinho. Melhorou? Melhorou. Um pouquinho, mais alto. Melhorou agora? Então, uma questão que para mim é importante, na minha mudança, eu espero, na minha mudança no futuro, é que, na verdade, é como eu estivesse me boicotando. Que a frase que eu mais uso hoje em dia é: eu não aguento mais. Aí Qual que é a frase, Soraya? Eu não aguento mais. Tá. Então, esse eu não aguento mais, ele é usado em várias esferas da minha vida ultimamente. Talvez até porque eu passei, a minha relação com o dinheiro hoje, ela vem também de um período onde eu estive muito, e após um divórcio de 3 anos atrás, eu perdi muito. Aí, claro, sem querer entrar em partido, mas querendo dizer, juntando com a crise que a gente tem hoje aqui no Brasil. Eu morei 16 anos fora do Brasil, voltei para o Brasil com muita esperança de uma vida melhor, equilibrada, até com a situação que o país atravessava naquela época, totalmente diferente do hoje. Então, dentro do que eu tinha em relação a dinheiro, eu praticamente perdi, vamos dizer, 90% do que eu tinha. E o final do meu casamento veio com uma crise de vida, de depressão, de seja o que for, onde eu comecei a usar muito negativo. Então, quando eu me vejo 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu não tinha esse boicote comigo mesma de sempre falar não. Então, a frase que hoje eu mais uso é: eu não aguento mais. Aí eu não aguento mais o calor do Rio de Janeiro, eu não aguento mais a crise do país, eu não aguento mais estar gorda, eu não aguento mais, entendeu? É um pouco de tudo. Então, o mudar o não aguento mais, eu quis falar por isso, eu queria saber como que eu transformo o não aguento mais em uma frase positiva. Tá, vamos falar primeiro dela no negativo. Você tem ciência que você está dizendo: eu aguento mais, pode vir mais problema, mais calor, mais tudo, né? Não, eu não aguento mais. Então, aí é que está o problema. Então, assim, pelo que a gente está conversando, o que você está atraindo é justamente o que você não quer mais para sua vida. Entendeu? Então, o que é muito importante, Soraya, é você primeiro identificar como você gostaria que fosse sua vida hoje. Com certeza você deve saber o que te deixaria feliz hoje. Coloca isso num papel. Depois que você fizer isso, vem a segunda etapa. O que eu preciso fazer para transformar a minha vida no que realmente eu gostaria que fosse? Porque assim, Soraya, não existe realmente assim mágica. Então as coisas elas não vão simplesmente acontecer se você não determinar que elas devem acontecer. Esse é o foco principal. Agora, se você nem sabe o que você quer exatamente para você, você concorda que você sequer consegue atrair essa realidade? Então, eu acho que o seu primeiro passo é entender o que você gostaria de viver hoje. Como seria a vida perfeita da Soraya? Coloca tudo. Pode colocar. É ter uma mansão num lugar que seja um pouco mais fresco, porque o Rio de Janeiro é muito quente, com uma piscina maravilhosa para me refrescar, eu trabalhando com o meu negócio próprio, enfim, coloca tudo. E quando eu digo tudo, é sonhar alto mesmo, porque foi aquilo que a gente falou lá no comecinho da tutoria. Quem sonha baixo vai alcançar coisas baixas, e quem sonha alto vai realizar coisas altas. Então, deixa a sua mente fluir. E escreva tudo isso que você deseja para a sua vida. E o segundo passo é você realmente estabelecer o que você deve fazer. É um plano estratégico. O que é necessário a Soraya fazer para conseguir? Vai ser fácil? Talvez não. Mas o que eu posso te dizer é que se você estiver usando o seu pensamento e os seus sentimentos a seu favor, tudo vai se tornar muito mais fácil. Acredite em mim.
Porque isso eu vivencio. Então, o que eu tô falando para você, eu não tô falando porque eu li em algum lugar. Eu tô falando porque eu já enfrentei problemas similares aos seus, e quando eu entendi que eu poderia mudar minha realidade, realmente utilizando o meu pensamento e os meus sentimentos, foi que as coisas começaram a fluir na minha vida. Entendeu, Soraya? Então, esse é o primeiro passo. E daí você pode trocar o eu não aguento mais por eu vou mudar minha vida. E com certeza isso vai te ajudar bastante. Esse mantra você pode deixar na cabeceira da cama, que eu tenho certeza que vai ter poder sobre sua vida. Olha, gente, eu não sou pastora nada, viu? Mas é uma realidade. Olha só, e o que eu queria acrescentar para... Se foca em coisas assim. Não, pode falar, Ana. Tá. O que eu queria acrescentar para a Soraya, para todas também, que eu ouço muito essa frase eu carrego comigo, sempre, Soraya, que é que a vida, ela acontece de você e não para você. Então, carrega isso com você. Não se ofenda com o que eu vou falar. Mas eu era muito reclamona. E eu falava não para tudo. Acho que desde que a Gisele nasceu, que eu mais eu falava quando ela tinha 1 ano, que é a fase que começa a andar e tudo mais, era não. E aí o meu marido que começou a pontuar essa questão do não. Então, há 9 anos, 8 anos atrás. E eu comecei a perceber, até comentei com a Dani semana passada sobre isso, como a gente começa a perceber as pessoas à nossa volta, o tanto que elas, como eu falei, não fique brava comigo, tá, Soraya? O tanto que as pessoas reclamam ou acham que estão insatisfeitas com a vida que elas têm hoje. Mas se a vida que elas têm hoje é assim, é culpa delas. Entendeu? É o que eu acredito. Então, a minha dica para você começa a enxergar a sua vida de uma forma diferente, e é só você que pode transformar. Não que você vai mudar o tempo no Rio de Janeiro, não é isso. Mas você que pode transformar. Se está calor, o que você vai fazer? Você tem ar-condicionado? Não. Então, tem. Liga o ar. Enfim, sabe? A gente tem que começar a trabalhar essa questão de eu vou falar se chatear, para não falar reclamar, tá? Se chatear com tudo à nossa volta. Nós temos que trabalhar para parar com isso. Porque a vida, como eu falei, a vida ela acontece de você e não para você. Tá bom? Soraya, e foi o que a Ana comentou. De repente, o tempo do rio realmente não vai mudar, mas quando mudar o seu espírito, sabe, aquela coisa de estar bem com você, ele vai deixar de te incomodar. Você vai arranjar um meio de aproveitar ele. Vai lá pro calçadão, tomar uma água de coco e vai enxergar as coisas de uma forma diferente. Né? O que eu costumo dizer muito é que a gente pode mudar o nosso ponto de vista em relação a qualquer coisa, a partir do momento que a gente deseja realmente enxergar ele de uma forma diferente. Então, ao invés de você se focar no que é negativo na sua vida, se foca nas coisas maravilhosas e super positivas que você tem na sua vida. Né? Eu sei que o final de um relacionamento nunca é fácil para ninguém, mas o que seria, né, das suas filhas, enfim, se não tivesse havido um relacionamento? Então, você entende que até o que realmente é negativo sempre deixam coisas muito positivas para a gente se agarrar e ir adiante. Então, foca realmente no que você já tem de muito valioso na sua vida, que não são poucas coisas, né? Agarre-se nessa garra que você realmente tem dentro de você e entenda que se você já teve uma vida maravilhosa uma vez, você pode ter 2, você pode ter 3, e isso é o mágico da vida do ser humano, é que a gente pode cair e levantar várias vezes. E só depende da gente realmente levantar e fazer tudo de novo. Fechado? Então tá bom. Gente, pode, fica à vontade. Ei, Geise, você vai falar hoje? Eu estou quieta. Boa noite, gente. Vocês não acreditam. Dia já, que eu sempre falo com o meu esposo, gente, eu tô com algum bloqueio negativo e eu preciso tirar isso, né? E aí, quando foi hoje, eu tenho minha fé, né? Falar assim igual a vocês, e hoje eu dobrei meu joelho. Eu falei para Deus, tira me mostra onde que tá
esse pensamento negativo que está impregnado na minha mente que eu não estou conseguindo descobrir. Por quê, gente? Eu comecei a trabalhar tem quase 2 meses e, tipo assim, eu sou uma pessoa comunicativa, sou uma pessoa positiva, né? Vamos dizer assim, só que o que acontece? Grudada naquilo que eu não tenho. Por exemplo, eu não tenho o valor que eu preciso necessário no momento para ir mais adiante, mais rápido, vamos dizer, para fazer as compras qual eu necessito. E eu fico, gente, eu não tenho o dinheiro. Eu não tenho o dinheiro. Como que eu vou fazer para ter o dinheiro? Eu não quero. Coitado do meu marido, né? Correndo atrás, me ajudando. E aí, eu focada, em vez de focar na solução, eu estou focada no problema, né? Que no momento se torna um problema, né? Uma situação ruim, né? É você não ter aquele valor para você fazer suas compras. Eu já tenho um cliente, já tenho né? Assim, graças a Deus comecei pequeno, mas eu já tenho só não consegui vender muito ainda, porque eu ainda não tenho, aí eu tava focando nisso, não tenho dinheiro. Então aí hoje assistindo a tutoria, né, eu tô até quieta, tá vendo que eu tô um pouco quieta, porque eu tava doente esses dias, e aí eu vejo que eu tô errada, sou eu, Josane, que tá errada, né, porque eu tô focando em não ter o dinheiro, né, eu não tenho, agora me ajude como que eu faço para mudar, reformular a frase, né, porque para mim é uma coisa ruim. Eu não gosto de ter nada negativo, assim, que eu acho que está me incomodando e eu já quero resolver logo, entendeu? Obrigada. Gesane, fico feliz, viu, que você tenha participado, que você estava muito quietinho. Mas falando um pouquinho em relação a você, olha só, eu sei que não é simples, às vezes, a gente não ter o dinheiro que a gente precisa, né, não conseguir a compra que a gente precisa, e eu não tô aqui para falar que não existem problemas e que a gente deve fingir que tudo é lindo, maravilhoso e etc. A gente não deve, em hipótese alguma, fazer isso, tá? A gente deve sim reconhecer os problemas que nós temos e você pode acreditar. Se eu abrir aqui para cada um falar dos problemas, com certeza todo mundo vai ter problema para compartilhar. O que eu costumo dizer muito, né, é que assim, às vezes as pessoas acham que eu vivo no País das Maravilhas, sabe assim, tipo Alice, porque eu tô sempre sorrindo, sempre otimista, nanana, essa daí não tem problema na vida. Conforme vocês forem me acompanhando, vocês vão ver que eu já passei por um bocado de situações bem complicadas. Mas eu sempre pensei o quê? Poxa, vai mudar eu ficar o tempo inteiro falando dos meus problemas? Então, eu sempre faço um comparativo da seguinte forma. Eu considero e eu sei reconhecer que existem os problemas, né? Tem uma dinâmica que eu vou tentar explicar para vocês aqui rapidinho como funciona, não sei se eu vou conseguir, né? Mas eu fiz essa dinâmica uma vez num treinamento. O que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho assim de água num copo e dei para uma pessoa segurar com a mão assim esticada. E no outro copo eu coloquei muita água e pedi para uma outra pessoa também segurar com a mão esticada. E daí eu perguntei para os participantes, qual dos copos pesa mais? Ou seja, qual daqueles vai realmente fazer a pessoa sentir dor? E olha, pelo incrível que pareça, de cara, uma das pessoas me matou a charada. E ele falou assim, Dani, pode ser qualquer um dos dois, porque depende do tempo que a pessoa vai ficar segurando esse copo. E é exatamente isso. Então, não é que a gente deva simplesmente desconsiderar que os problemas existem, mas se a gente ficar o tempo inteiro segurando ele, ele começa a ficar muito pesado. Ele começa realmente a cansar demais. Então, se a gente tem a opção de segurar algum copinho, que seja realmente com as coisas positivas, entendeu? Sem desconsiderar as nossas dificuldades. Até porque eu vou falar que as nossas dificuldades são impulsionadoras. Se elas não existissem, talvez a gente nem se moveria. Então, eu acho que o segredo é a gente olhar para a dificuldade de uma forma diferente. E entender o quê? Se existe uma dificuldade, é porque existe por trás dela uma oportunidade. Né? É uma oportunidade da gente se desafiar, é uma oportunidade de nós melhorarmos. Então, é nesse sentido, tá bom, gente? Quando eu falo tudo isso para vocês, não é simplesmente, ó, finja que nada tá acontecendo. Porque não é. Não, entendeu? Mas sendo assim, mas foca no que você realmente quer para você. Em como você pode transformar a realidade de vocês. Nesse sentido, tá bom?
E com certeza, Gisane, você trabalhando um pouquinho mais essa questão do pensamento, você vai ver que automaticamente isso vai começar a refletir na sua vida pessoal, na sua vida profissional, né? Porque tudo é realmente um contexto único. Quando começa a melhorar um lado, vocês vão ver que naturalmente as outras coisas vão melhorando. Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Só para complementar o que a Gisane falou, também o envolvimento das pessoas ao redor, isso influencia bastante. Até o aniversário do Empreender Mulher, eu estava sem saída, eu estava sem direcionamento, e foi lá no aniversário que eu tive um estalo. E comecei a ter um envolvimento com pessoas diferentes, com pessoas com as quais eu queria ter um envolvimento, que são mulheres empreendedoras. Então, tá, assim, é uma coisa que esse negócio que eu chamo de lei do mundo, porque não adianta você levantar, eu percebi que a maioria é cristã, assim como eu, você levanta, agradece a Deus por ter levantado, agradece a Deus por estar respirando, mas você reclama que a casa, minha casa está caindo aos pedaços, minha casa está isso, porque você deixou um copo aqui na pia, e começa a reclamar de tudo, de todos que estão ao seu redor. Então, assim, esse tipo de pessoa, é melhor, se a pessoa é assim, é melhor você se afastar desse tipo de pessoa. Você tem que mudar primeiro em você. Porque o erro não está nos outros, está em você. É que nem a Solange estava falando, que ela reclama, não aguento mais o calor do Rio de Janeiro, não aguento mais, né? Coisas que a gente não pode influenciar. Mas a partir do momento que você falou perfeitamente, a partir do momento que você muda o seu espírito, muda o seu estado de espírito, vou aproveitar o sol para ir na praia. Porque ela pode estar reclamando lá do calor, que não aguenta mais, mas tem gente lá em Campos do Jordão ou no Rio Grande do Sul que está, poxa, eu queria estar lá no Rio de Janeiro, sabe, aproveitando o calor ou algo assim. Então a gente tem que ver essas contrapartidas também, porque muitas vezes a gente tem que mudar realmente o nosso estado de espírito. Eu mudei muito, eu posso falar que o Empreender Mulher me ajudou a mudar muito, inclusive nas minhas atitudes, na minha fala, o meu tom de voz, eu mudei. Comecei a aceitar meus erros e aceitar os erros das pessoas que estão à minha volta, né? Isso é o principal. A gente não pode só cobrar dos outros, a gente tem que ver primeiro os nossos erros, e depois a gente vê os erros dos outros e aceita. Então, isso daí é muito complicado, eu entendo, porque eu tive muita dificuldade, mas a gente tem que começar a ter essa visão. Porque quando você adquire conhecimento, você começa a ter esse tipo de visão. Exatamente. E, Ana, o que você comentou em relação às pessoas é uma coisa super verdadeira. Tanto que a gente vai ter uma sessão de tutoria para falar justamente disso, tá? Mas só concluindo um pouquinho em relação a isso, além da questão das pessoas, né, o que eu sempre digo é assim, a gente corre o risco de estar no meio de pessoas negativas. Em alguns momentos, a gente não tem escolha. Sempre que a gente tem escolha, né, a gente consegue se afastar do pessimismo. Mas tem algumas situações que a gente se vê encurralada, né? Então, assim, a gente não tem o que se fazer. A Ana, essa semana, compartilhou que ela ficou lá encurralada no meio de um monte de gente reclamando. Eu não vou falar aqui para não gerar nenhum conflito, né, Ana? Mas, o que aconteceu? Ela falou, Dani, nossa, como é bom pensar diferente. Né? E é justamente isso. Então, você vê que mesmo numa situação onde ela não tinha o que fazer, ela conseguiu gerar um bloqueio. E é isso que a gente tem que trabalhar. Porque é o que eu falo, a partir do momento que a gente encontra tudo que a gente precisa dentro de nós mesmas, a gente para de sofrer tanta influência do mundo externo. Entendeu? Então, quando a gente se satisfaz com o que a gente faz, quando a gente fica feliz, quando a gente se sente grata pelo que nós fazemos, enfim, a gente começa realmente a lidar muito melhor com a questão externa, né, em relação a outras pessoas. Então, a gente vai ter uma sessão para falar só disso, porque é um tema
importantíssimo e que vale a pena a gente refletir bastante, viu? E eu vou falar que é aí que o bicho pega, viu? Porque enquanto a gente está falando só de pensamento e etc., tudo vai bem. Mas quando a gente começa a falar de negativismo em forma de gente, aí começa a complicar, porque ela pode vir das pessoas mais próximas que a gente tem da vida. E é aí que o desafio começa a ficar grande. Fechado? Mas nada que não tenha uma solução, viu? Com tudo a gente dá um jeitinho. Certo? Meninas, alguém quer falar mais alguma coisa pra gente encerrar, realmente não tomar mais o tempo de vocês, que a gente já passou alguns minutinhos? Algum desfecho em relação à tutoria de hoje? Quer comentar alguma coisa de como foi a tutoria? Eli, você que fala super bem, não quer falar? Eu queria só agradecer a vocês pelas palavras, até pelo conforto, pelo apoio, porque como você falou, quando você está dentro da situação, às vezes é um pouco difícil. Mas é muito bom você ouvir as outras experiências, ouvir outras pessoas e principalmente estar com o coração aberto para tentar e para mudar. Então, assim, para mim está sendo muito importante ouvir o lado de vocês e participar. Eu só queria dizer obrigada. Ah, imagina, eu que agradeço pela oportunidade realmente de fazer parte desse momento. O que você falou é importantíssimo, Soraya. Ninguém pode ajudar ninguém se essa pessoa não estiver aberta para essa ajuda. Né? Então, que bom que você está aberta para mudar tudo isso, viu? Fê, eu vi seu comentário, obrigada. Ana, pode falar. Também quero agradecer, porque é bom a gente dividir esses momentos, as nossas formas de pensar e tal, porque isso fortalece tanto o meu jeito de pensar quanto o teu, enfim, a gente vai trocando informações e isso tudo só agrega, na verdade, né? Porque às vezes eu não pensei de um jeito, mas que pode me ajudar muito da forma como tu está pensando e praticando. Isso tudo eu acho que é muito válido e, enfim, só quero agradecer mesmo, porque para mim está sendo muito legal. Ai, que bom. Eu que estou adorando. Adoro realmente compartilhar experiências. Eu acho que é isso que engrandece. Eu falei lá no primeiro dia. Então, a semana passada eu estava ouvindo a tutoria. Eu falei, poxa, mas essas meninas não estão falando muito. Como é que eu vou fazer para elas começarem a falar? E hoje vocês já se soltaram muito mais. Né? E é assim mesmo. Porque às vezes até isso a gente tem um pouquinho de vergonha. A gente acaba tendo um bloqueio. Né? Eu sou daquelas que se eu chegar num treinamento eu fico quieta até que alguém fale comigo. Então, podem até parecer que, assim, as pessoas geralmente acham que não, que eu sou super desinibida, tal, mas eu sou super bloqueada para essas coisas, então eu sei que às vezes dá vergonha, mas o negócio é a gente ir se soltando, porque aqui ninguém tá para julgar ninguém, tá todo mundo para aprender, para melhorar, para levar para a vida, e para a gente fazer cada dia algo melhor, diferente e mudando realmente a nossa realidade, certo? Então, eu quem agradeço a presença de todas vocês, a participação. Ana, muito obrigada por me salvar aí novamente com o vídeo, tá bom? Obrigada, viu? Ana, obrigada. Olha, eu não deveria incentivar você a faltar na aula, mas assim, eu fiquei muito feliz de você ter participado. Pena que segunda-feira que vem, provavelmente, você não vai poder faltar, né? Mas você fala para sua filha assistir, depois ela te conta, que ela tá aí super prestando atenção, interagindo. Tá super mesmo, eu adorei essa troca de experiências aqui e as dicas que foram sensacionais. Para mim foi bem bacana, achei bem legal. Eu preciso sair agora, que eu vou ter que dar um pulo lá na faculdade que me chamaram aqui. Então eu vou ter que sair correndo. Mas obrigada mesmo, Dani, de verdade. Meninas, a experiência. Imagina, eu quem agradeço. Meninas, acho que todo mundo precisa sair um pouquinho correndo, então eu super agradeço e eu espero vocês na próxima semana, tá bom? Obrigada, viu? Um beijo a todas. Tchau, boa noite.